Olá, tudo bem? Vamos continuar então aqui a nossa exposição a respeito aí do conceito analítico de crime. Nós já falamos que o conceito analítico de crime mais aceito no Brasil e no exterior é o chamado conceito tripartite. Crime é fato típico, ilícito e culpável. E aí nós vimos que o fato típico é composto por 4 elementos, ou seja, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A ilicitude, por sua vez, nós estudamos, na verdade, as causas que excluem, que afastam a ilicitude do fato típico, e são 4 elencadas no artigo 23 do Código Penal, quais sejam estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa e exercício regular de direito, não necessariamente nessa ordem. E agora, então, nós vamos ver a culpabilidade. Culpabilidade nada mais é do que um juízo de reprovação que recai sobre aquela pessoa que praticou um fato típico e ilícito. A palavra culpabilidade era, na verdade, para os autores mais antigos, ela era utilizada num outro contexto. Na verdade, se utilizava a palavra censurabilidade. Censurar um comportamento é reprovar um comportamento, né? É olhar aquele comportamento com, na verdade, com uma certa distância, né? Não com bons olhos. Enfim, então essa é exatamente a ideia da culpabilidade. A culpabilidade, por sua vez, é composta por 3 elementos, quais sejam imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Eu trouxe para você aqui, no nosso quadrinho, né, na nossa tela, o conceito de Rogério Greco, que é um penalista e professor bastante famoso aqui no Brasil. Foi integrante do Ministério Público de Minas Gerais, hoje já é aposentado. Segundo Rogério Greco, a culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Olha só, antes da gente continuar aqui, quero fazer uma observação para você. Eu disse para você que o crime, de acordo com o seu conceito analítico mais aceito, é fato típico, ilícito e culpável. Quando você analisa a ilicitude, você na verdade está tecendo os olhos a respeito do fato. Você está buscando analisar o fato. Quando você analisa a culpabilidade, você está voltando os seus olhos para quem praticou o fato. Então, por isso que a culpabilidade é um juízo de reprovação, que exatamente acaba incidindo sobre aquela pessoa que praticou o fato típico e ilícito, ok? E aí eu disse para você, voltando aqui para a nossa tela, que a culpabilidade é composta por 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Bem, e é necessário que, para que tenhamos a caracterização da culpabilidade, é necessário que esses 3 elementos estejam presentes simultaneamente. Se um deles faltar, nós não teremos culpabilidade. Bem, vejamos o que vem a ser a imputabilidade. Olha só, imputabilidade é a capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou omissão, entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, primeira conclusão, a imputabilidade está atrelada à capacidade mental, capacidade de raciocínio. Também veremos na sequência que a capacidade volitiva, ou seja, a capacidade de domínio da vontade, também é elemento fundamental para a caracterização da imputabilidade. Outra conclusão que nós tiramos, a imputabilidade ela é aferida no momento em que o agente pratica a conduta, seja ela uma ação, seja ela uma omissão. Então, a imputabilidade não se refere nem ao momento anterior à prática do delito e nem ao momento posterior, mas sim ao momento em que o delito é praticado. Mas, voltando, eu disse a vocês que são 3 os elementos que integram a culpabilidade. Falamos da imputabilidade, agora vamos falar da potencial consciência da ilicitude. Olha só, o direito penal, ele se satisfaz com a capacidade que uma pessoa tenha de desconfiar que uma determinada atitude pode ser considerada ilícita no campo penal. Não há necessidade da pessoa ter certeza que determinado comportamento é sim considerado uma infração penal. Basta que a pessoa tenha condições de desconfiar. Por isso, potencial consciência da ilicitude. Bem, vejamos. Potencial consciência da ilicitude vem a ser a possibilidade
que tem o agente imputável de compreender, né, a reprovabilidade de sua conduta. Basta ele ter a condição de compreender, ele não precisa ter certeza. E aí o terceiro elemento que integra a culpabilidade, que vem a ser a exigibilidade de conduta diversa. Ou alguns autores também escrevem no seguinte sentido: exigibilidade de conduta conforme o direito. Olha só, implica na expectativa de que o agente, a pessoa que praticou o fato, né, poderia agir de forma diferente e, desse modo, evitar a prática do fato típico. Ok? Então, quando você fala sobre exigibilidade de conduta diversa, você tem que verificar, no caso concreto, na situação evidenciada pelo agente, se ele poderia ter agido de outra maneira e, assim, ter evitado a prática do ilícito penal. Se ele poderia ter agido de outra forma, significa dizer que ele está errado e ele será considerado, então, culpável, ao menos em relação a esse elemento que integra a culpabilidade. Ok? Continuando, olha só. Agora, nós vamos falar, mesmo que brevemente, sobre a punibilidade. O que vem a ser a punibilidade? A punibilidade nada mais é do que uma consequência decorrente da prática de um fato típico, ilícito e culpável. A punibilidade é a capacidade ou a possibilidade que uma pessoa tem de ser punida em decorrência da prática de um ilícito penal. Né? Nada mais do que isso. Nós temos causas que extinguem a punibilidade. Essas causas estão elencadas, em sua maioria, no artigo 107 do Código Penal. E existem outras tantas, me perdoem, existem outras tantas em outros dispositivos, tanto do Código como da legislação penal especial esparsa. Né? A título de ilustração, a primeira causa de extinção de punibilidade elencada no artigo 107 é a morte. Por quê? Porque uma pessoa morta não pode ser punida. Né? O direito penal moderno, ele entende que a responsabilidade penal ela é subjetiva, ou seja, uma pessoa será responsável pelos seus atos. Essa responsabilidade não pode passar para outras pessoas. E se a pessoa que praticou o fato, né, de caráter penal, de caráter ilícito, se ela vem a morrer, não há mais o que se fazer. A sua punibilidade se extingue. Inclusive, existe uma expressão em latim, e não estou aqui para querer que você decore o latim, mas a gente acaba, né, assimilando por conta do trabalho. Tem uma expressão em latim que diz o seguinte: mors omnia solvit. A morte tudo resolve. Claro, o sujeito morreu, não adianta você querer pegar o cadáver dele e levar para a penitenciária. Então, a morte é a primeira causa de extinção de punibilidade prevista lá no artigo 107 do Código Penal. Existem outras tantas. Tem a anistia, tem a decadência, tem a prescrição, tem a perempção, né? Tem o perdão do ofendido, tem o perdão judicial, enfim, uma série delas, tá bem? Mas, de qualquer forma, aliás, eu elenquei aqui para você, né? Ó, perempção, renúncia do direito de queixa, né? O perdão, a retratação do agente nos casos em que a lei admite, enfim, são causas que levam à extinção da punibilidade, ok? Tá bem? Continuando agora, vamos falar a respeito aí do erro de tipo. O que é o erro de tipo? Erro. Em primeiro lugar, o que é o erro? Erro é a falsa representação da realidade, é a falsa compreensão da realidade. A pessoa se equivoca. Ela, na verdade, enxerga algo que não é o correto. Mas ela não o faz por mal. Ela faz porque ela teve uma interpretação equivocada daquela situação. Ok? Muito bem. A gente vai verificar o seguinte, que o tipo penal, que é aquela descrição, né, que nós temos na lei, por exemplo, olha aqui, acompanha comigo, artigo 121, o mais simples de todos, por isso aquele que a gente recorre com maior frequência. Matar alguém. Para que você tenha a perfeita caracterização do crime de homicídio, nesse aspecto do caput, na parte inicial do artigo, é necessário, em primeiro lugar, que uma pessoa tire a vida de outra. E mais, é necessário, esse é o chamado elemento objetivo. O que é o elemento objetivo? É quando alguém pratica a conduta, o verbo existente no tipo penal. Qual é o verbo existente no tipo penal que define o homicídio? Matar. Quando uma pessoa mata a outra, temos então a prática do chamado elemento objetivo. Mas para que o crime esteja, entre aspas, perfeito e acabado, é necessário também que o elemento subjetivo, ou seja, aquilo que move o agente, esteja também devidamente caracterizado. Em relação ao homicídio, qual é o elemento subjetivo? É o dolo. Então nós teremos um homicídio devidamente caracterizado, né, na sua forma
uma forma simples do artigo 121, quando uma pessoa tirar a vida de outra e o fizer intencionalmente. Guarde essa ideia. E o que é o erro de tipo? Se o tipo penal, que é exatamente a definição legal da infração, precisa, para sua perfeita caracterização, né, da compreensão do que vem a ser o elemento objetivo, que é o comportamento humano considerado punível, e o elemento subjetivo, que é exatamente essa força motriz, que pode ser o dolo ou a culpa, significa dizer que o erro de tipo ele está atrelado à não caracterização do elemento subjetivo. Eu vou trazer para você um outro exemplo, eu acho que agora vai ficar bem claro. Pensa na seguinte hipótese, e acredite, isso que eu vou te falar não é forçação de barra, isso já aconteceu em sala de aula, alunos já comentaram comigo. Pense que você vai fazer compra com a sua família, não, você vai, né, fazer compra no hipermercado lá de tarde. Vai num sabadão lá fazer compra. E vai enfrentar, né, fila, vai estar cheio, enfim. E aí você estaciona o seu carro, né, no estacionamento do hipermercado. Seu carro é um carro bastante comum, um carro que é muito vendido, não só o modelo, mas a cor, enfim. É um carro bastante comum. Aí depois de 2 horas fazendo compra, você sai, né, do hipermercado para levar as compras ao seu automóvel. Você vai e leva as compras, né, abre com o alarme, você consegue abrir o carro, coloca as compras ali, está cansado, o tempo está ameaçando chover, você está com um pouco de pressa, enfim, o fato é que você coloca ali as compras, depois você entra no carro e sai com o carro. Você sente que o carro está um pouco diferente, porque parece que ele está mal regulado o banco, mas aí você imagina que a sua mãe, ou a sua esposa, ou a sua namorada, enfim, ou a sua irmã, alguém mexeu no carro, enfim, e que você não tinha percebido quando foi, né, para o mercado. Porém, nesse mesmo período, alguém está saindo do mercado e percebe que você está saindo. Esse alguém olha e percebe que você está saindo com o carro desse alguém, que por acaso é um carro idêntico ao seu. Mesma cor, mesmo modelo, e por acaso a sua chave, que é do seu veículo, com o seu alarme, deu certo para o carro dessa outra pessoa. Do ponto de vista do verdadeiro proprietário do carro, o que está acontecendo? Ele está sendo vítima de furto. Você estaria furtando o carro dele, levando embora, certo? Do seu ponto de vista, você achou um pouco estranho, o carro está com o banco meio estranho, mas pô, você acionou o seu alarme, você abriu o carro, você colocou as compras, bateu na ignição, foi embora. Para você é o seu carro. Elemento subjetivo do tipo dolo. Você teve dolo? Você quis praticar furto? Nem passou pela tua cabeça. Isso é o erro de tipo. Do ponto de vista do proprietário do carro, você está praticando furto, levando o carro dele embora, subtraindo o bem que pertence a ele. Do seu ponto de vista, que está conduzindo o veículo, você pegou o seu carro, colocou as compras e está voltando para casa. Então você não cometeu furto, porque ocorreu o quê? Erro de tipo. O tipo penal que define o furto exige que você subtraia o bem, e tudo bem, nesse caso realmente você subtraiu, está levando embora. Mas exige também que você tenha essa intenção, que é exatamente o chamado elemento subjetivo. No caso do crime de furto, é o dolo. Porque o crime de furto só é punível na forma dolosa. Eu comentei com você na primeira aula que o legislador, quando ele cria, uma figura delitiva, ele a cria na forma dolosa. Excepcionalmente pode existir na forma culposa. E o crime de furto é exatamente isso. Não existe furto culposo, só existe furto doloso. Mas voltando para o nosso exemplo, você pegou aquele veículo para ir embora para sua casa. Nem passou pela sua cabeça que você poderia estar pegando o automóvel de uma outra pessoa. E repito, acredite, isso já aconteceu. Um aluno meu do curso presencial falou que aconteceu algo semelhante com a sogra. A sogra dele pegou um carro vermelho lá, não lembro agora exatamente qual era o veículo, mas, de fato, as chaves do carro dela deram certinho no carro de outra pessoa. Então isso que eu estou te falando não é, né, história da carochinha. Então, repetindo, para que um tipo penal e, consequentemente, uma infração penal esteja perfeitamente caracterizada, né, como se fosse um círculo, é necessário que a metade do círculo de cima, que é o elemento objetivo, ou seja, o verbo existente no tipo penal, tenha sido realizado, tenha sido praticado. Mas também é necessário que o elemento subjetivo, vamos imaginar, a parte de baixo desse círculo, que é o dolo ou a culpa, também esteja perfeitamente caracterizado. E se não houver, né, o elemento subjetivo, teremos um erro de tipo, ok? E aí vejamos aqui, olha só, e o erro de tipo ele pode ser catalogado sob 2 modalidades, erro de tipo essencial
que é exatamente esse que eu estou mencionando para você, e a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, e o erro de tipo acidental. Bom, vamos ver primeiramente o que é o erro de tipo essencial, agora falando tecnicamente. Erro de tipo essencial é aquele que implica numa falsa, numa equivocada percepção da realidade, né? Incidindo sobre elementares ou circunstâncias que compõem a figura penal, o dispositivo criminal. Retirando do agente, vamos imaginar aquela pessoa que dirigiu o veículo, retirando do agente, no caso concreto, qualquer condição de imaginar, de supor que estaria praticando uma infração. Temos tipicidade objetiva. O que é isso? O que é tipicidade objetiva? É exatamente aquilo, praticar o verbo que existe no tipo penal. No meu exemplo, o verbo que temos lá no artigo 155 é subtrair. Então, a pessoa lá pegou o veículo no estacionamento e estava, aos olhos do verdadeiro proprietário, aquele que estava dirigindo o veículo estava subtraindo o carro. Então, olha, temos tipicidade objetiva, mas não subjetiva. Ou seja, o agente não tem a intenção específica de praticar determinada infração penal. Ok? Muito bem. E aí, olha só. E aí eu falo aqui um pouquinho do dolo, né? Repito, o dolo é a vontade e consciência de realizar os elementos do tipo penal. Então, quando uma pessoa tem vontade e consciência de praticar um furto, ela vai lá e subtrai algo que pertence a outra pessoa. No meu exemplo, né? Aquele que realmente estava dirigindo o veículo não tinha essa vontade. Ok. Então, aí eu coloco aqui um outro exemplo de erro de tipo, olha só, crime de bigamia. Bigamia está prevista lá no artigo 235 do Código Penal. Então pense numa pessoa que já é legalmente casada e que vai casar pela segunda vez. Pode? Não pode, isso é crime, né? Além do que é um ato de insanidade, mas tudo bem, né? Vamos só pelo aspecto da nossa lei. É crime. Mas pense na seguinte situação. Sujeito A já é casado. Vai casar com B. Mas B não sabe que A já é casado. Então, em relação a B, né, que é a parte inocente, ele não pode ser acusado de prática de bigamia. Por quê? Porque ele não tem o elemento subjetivo, ele não teve o dolo, a intenção de praticar bigamia. Muito pelo contrário. Essa pessoa, a pessoa B, foi enganada pela pessoa A. Então, esse é o exemplo. Olha, acompanha comigo aqui. A se casa com B sem saber que este já é legalmente casado. No meu exemplo aqui, eu só troco as letras, né? A se casa com B e o B é o sapeca da história aqui. Ó, enfim, o fato de já estar casado é uma elementar do crime de bigamia. Então é um dado essencial, fundamental para que o crime de bigamia esteja perfeitamente caracterizado. Ora, A, que não sabia que o outro já era casado, não pratica referido crime, pois ignorava completamente a condição de casado de B. Não há a caracterização do elemento subjetivo do tipo penal. Ok? Ficou claro isso para você? Então, na sequência, aí o erro de tipo essencial, ele se subdivide em dois modelos, dois tipos, né? Duas formas. Temos o erro de tipo excusável, também chamado inevitável, justificável ou invencível. Nesse tipo, nessa modalidade de erro de tipo, a lei perdoa totalmente o agente. Ela parte da ideia que esse erro é um erro assim que qualquer outra pessoa, no lugar daquele que cometeu o erro, qualquer outra pessoa também erraria. Por isso que se diz erro de tipo excusável. O que é uma escusa? É um perdão, né? Inevitável, algo que não tem como você evitar esse erro. Justificável, compreensível ou ainda invencível, né? Exclui-se, dolo e culpa. Olha só, exemplo aqui. A gente que em noite muito chuvosa, após a finalização de grande peça, imaginemos num teatro, se encaminha até o estacionamento próximo ao teatro para pegar seu carro. Encontrando-se referido local, esse C tem que ser ignorado, encontrando-se referido local lotado. Recebe do manobrista, né, o veículo, que se mostra apressado, um veículo idêntico ao seu, e com ele vai embora. Posteriormente, percebe que o automóvel não era o seu, apesar de serem os veículos muito parecidos. Qualquer outra pessoa, e aí voltando, né, do ponto de vista do verdadeiro proprietário do veículo, o veículo teria sido furtado. Mas do ponto de vista de quem recebeu o veículo do manobrista, simplesmente pegou seu carro e foi embora. Então essa pessoa que recebeu o veículo do manobrista agiu em erro de tipo
excusável, também chamado de inevitável, justificável ou invencível em face do crime de furto. Essa pessoa não praticou furto. Ela subtraiu realmente o bem, mas não houve da parte dela o elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. No caso, o dolo, porque o crime de furto só é punível na forma dolosa, ok? Então, aqui o agente não pratica o crime de furto, vez que se encontram excluídos da sua conduta, do seu comportamento, dolo ou culpa. No contexto em que o fato ocorreu, qualquer pessoa teria atuado como o agente. Por isso que se diz, você coloca uma outra pessoa imaginária no lugar daquele que efetivamente se envolveu no fato. E aí você tem um erro de tipo justificável. Poxa, a lei ela é feita para as pessoas comuns, né? Qualquer outra pessoa naquela mesma situação teria praticado o mesmo erro, tá bem? E aí a pessoa não é punida, ok? Mas nós temos uma segunda modalidade de erro de tipo. É o erro de tipo inexcusável, significa dizer imperdoável, que poderia ser evitado se o agente tomasse um cuidado maior, que é também chamado de erro de tipo injustificável ou ainda vencível. Ou seja, o sujeito envolvido no fato, se ele tomasse um cuidado mais adequado, agisse com maior cautela, com maior diligência, ele fatalmente não teria se envolvido naquela situação. Olha só, é o caso, esse exemplo aqui é super batido, é o caso do caçador que, apesar de não saber onde encontra seu companheiro de caçada, e não tendo certeza de que o barulho feito junto a uma moita provém de um animal, atira naquela direção, ferindo seu parceiro. Então o sujeito sai para caçar com um amigo. Dali a pouco os dois se separam. E num certo momento ele percebe uma movimentação suspeita no arbusto, achando que é um animal de caça. E sem tomar o cuidado necessário, até porque perdeu de vista o amigo, dispara naquela moita. E acaba acertando o próprio amigo. Ele queria acertar o amigo? Ele tinha o dolo, a intenção de acertar o amigo? Não tinha. Mas ele acertou. Ele poderia ter evitado essa situação? Poderia, se tivesse tomado um cuidado mais adequado, né? Não seria correto ele responder por um crime doloso, intencional. Ele não teve a intenção. Mas vamos imaginar que ele causou lesões corporais no amigo. Aí você vai lá no Código Penal e procura no artigo 129, que define o crime de lesões corporais, se para esse delito existe a forma culposa. Se existir, o nosso amigo vai responder por lesões corporais culposas. É exatamente o que vai acontecer com o nosso amigo. Olha, aqui o erro de tipo exclui o dolo, mas o agente responde por crime culposo desde que exista previsão legal na forma culposa para o delito cometido. Tá bem? Então a gente chega à seguinte conclusão. Quando ocorre um erro de tipo essencial, o dolo sempre será excluído. O sujeito não responde pelo delito a título de dolo. Se for um erro de tipo essencial, invencível, também chamado de excusável, justificável ou ainda inevitável, que é o primeiro que nós vimos, exclui-se dolo e se porventura o delito for punido a título de culpa, também exclui-se a culpa. O sujeito não responde pela infração. Agora, se for um erro de tipo essencial, classificado como, e aí você vai ter que analisar o fato concreto, como inexcusável, ou seja, imperdoável, né? Evitável, enfim, nessa modalidade aqui, o sujeito não responde a título de dolo, porque ele não tinha intenção de praticar a infração. Mas, se aquela infração também for punível na modalidade culposa, ele responderá na modalidade culposa. Tá bem? Por isso o erro de tipo, tá? Ok. E agora, a outra modalidade. Então, são dois grandes grupos. Erro de tipo essencial, que nós acabamos de ver, que sempre vai excluir o dolo e poderá também excluir a culpa. E temos o erro de tipo acidental. Aqui, negativo. Aqui o sujeito responde pelo seu comportamento integralmente. Você vai compreender já. Olha, erro de tipo acidental é aquele no qual o erro do sujeito recai sobre elementos secundários da figura penal, né? Elementos irrelevantes da figura típica. Acompanha comigo aqui. O sujeito é ladrão. Ele entra numa residência durante a noite. Ele quer furtar porque quer furtar um aparelho de Blu-ray. Vamos imaginar. E aí está no escuro. Como ele não quer despertar a atenção de ninguém, ele continua no escuro. Aí ele pega um aparelho que ele imagina que seja um Blu-ray, coloca debaixo do braço e vai embora. Depois, chegando em casa, ele vê que é um videocassete super antigo, enfim. Pergunto a você, o fato de não ter levado um Blu-ray
e sim um videocassete, faz desaparecer o crime de furto? Não. A única coisa é que ele, criminoso, se equivocou quanto ao objeto. Vai ser punido da mesma forma. Esse é um exemplo de erro de tipo acidental que incide sobre o objeto, ok? Aliás, tá aqui, né? Eu coloquei Blu-ray para não dar um exemplo muito antigo, né? A gente poderia colocar videocassete e DVD, mas tudo bem. Então, ó, o erro de tipo acidental, ele tem algumas modalidades. A primeira delas é o erro sobre o objeto do crime. O sujeito continua respondendo normalmente, no meu exemplo, pelo crime de furto. Segunda situação, erro sobre a pessoa. Aqui, o agente, o criminoso, com a sua conduta, visa certa pessoa. O objetivo dele, por exemplo, é matar determinada pessoa, mas por equívoco atinge outra, né? Querendo matar João, né? O sujeito efetua um disparo contra Antônio, que é muito parecido com João. O criminoso responderá como se por homicídio, mas responderá como se tivesse acertado aquele que ele desejava acertar. Veja, não houve aqui um erro de pontaria, não. Houve um erro no que se refere à identificação da pessoa. Ele olhou para uma determinada pessoa, imaginemos, olhou de costas para uma determinada pessoa. Imaginou que essa pessoa era o fulano, disparou contra ela. Depois viu que não era o fulano. Isso é erro sobre a pessoa. Pergunto a você, o fato dele matar A ou matar B, né? E queria matar A, porém matou B. Então esse fato deixa de ser importante na esfera penal porque ele se equivocou em relação à pessoa que ele inicialmente visava? Não, ele vai responder pelo homicídio. A única coisa é a seguinte, o nosso direito penal, ele pune a intenção do agente. E aí, para ficar algo correto, adequado para o caso concreto, o direito penal determina o seguinte, o sujeito queria matar A, porém matou B por equívoco. O que vai acontecer? Ele vai responder como se tivesse matado A. Porque a intenção dele, a vontade dele, o objetivo dele, a finalidade dele era matar aquela pessoa. Porém, por um engano, né, de identificação, matou outro. Então as características daquela pessoa que efetivamente morreu serão transportadas para aquele outro que foi atingido. Aliás, perdão, as características da pessoa que era visada serão transportadas para aquele que foi atingido, ok? Diferente é o chamado erro na execução, que nós chamamos de aberratio ictus. Aqui, eu, criminoso, sei exatamente quem eu quero acertar. Porém, na hora que eu disparo por algum equívoco, ou eu tremi, ou alguém apareceu na frente, eu acerto outra pessoa. Então veja, quando eu falo sobre, voltando um pouquinho, erro sobre a pessoa, eu, criminoso, me enganei. Queria matar A, matei B, porque achei que B era A. Já no erro na execução, eu sei exatamente quem é. Quero matar A, disparo contra A. Porém, bem na hora, alguém passa na frente, ou bem na hora que eu disparo, a arma treme e eu não acerto, né? Ocorre o erro na execução, aberratio ictus. A definição aqui. Ocorre quando o agente, querendo atingir determinada pessoa, efetua o golpe, mas por má pontaria ou outro motivo qualquer, acaba atingindo pessoa diversa da que pretendia. Aqui, o agente responderá pelo crime levando-se em conta as condições da vítima que pretendia atingir. É a mesma situação que nós temos no que se refere à transferência, né, de qualidades ou de características da vítima visada para a vítima que efetivamente foi atingida. Tá bem? Vamos lá. Porém, tem um aspecto. Se, além de atingir a pessoa que ele queria atingir terceira pessoa, vai responder pelas duas infrações. Isso é importante a gente analisar também. Ainda, temos uma outra modalidade de erro de tipo acidental. Resultado diverso do pretendido, chamado de aberratio criminis ou aberratio delicti. Olha, o agente quer atingir um bem jurídico, mas atinge bem de natureza diversa, né? Exemplo mais comum, A, querendo cometer crime de dano, atira uma pedra em direção ao bem. Vamos imaginar, ele tem uma janela, tem um muro, e ele sabe que há uma janela próxima ao muro. Então ele joga uma pedra para atingir aquela janela. Mas por erro de pontaria, atinge B, ou seja, atingiu uma pessoa que sofre lesões corporais. Aqui, o agente, aquele que jogou a pedra,
só responde pelo resultado provocado na modalidade culposa, e ainda assim, ou seja, a lesão corporal na forma culposa, e ainda assim se prevista para a hipótese. No nosso exemplo existe a hipótese de lesão corporal culposa. Ou seja, responde por crime de lesões corporais culposas que absorve a tentativa de dano. O dano, que era o que ele queria inicialmente, vai ficar afastado. E ele responderá pelas lesões corporais culposas. Porém, se não existir previsão legal para o crime culposo, né, em relação à lesão, não se aplica a regra da aberratio criminis e o sujeito responderá pela tentativa de dano. Esse que é o raciocínio. E existe, inclusive, discussão na doutrina por conta disso. Além disso, se ele atingir a janela que ele queria e a pessoa, responderá pelos dois crimes em concurso. E por fim, a última modalidade de erro acidental é o chamado erro sobre o nexo causal. Chama-se de aberratio causae, também chamado de dolo geral. Pensa no seguinte, sujeito cansado da sogra, pensa uma sogra que é uma bruxa. Claro que a imensa maioria das sogras não são. Mas o cara está cansado daquela sogra, enfim, aí acaba num dia lá X, que ele está sozinho com a sogra, ele acaba discutindo e agredindo a sogra, dando uma pancada na cabeça da sogra, imaginando que a sogra morreu. Saiu muito sangue e tudo, aí ele limpa o local, coloca a sogra num saco e joga num rio perto da casa dele, né? E aí, como ninguém viu o que aconteceu, pensam que a sogra foi sequestrada, enfim. Ele imaginou que matou a sogra naquele momento em que deu a pancada na cabeça. Porém, posteriormente, o corpo é encontrado e, através da perícia, verifica-se que ela ingeriu, ela respirou, né, água, né, através aí da análise dos pulmões e tudo mais. Ou seja, na verdade, ela morreu afogada. E aí nós temos então o chamado erro sobre o nexo causal. O sujeito imaginou que tinha consumado o homicídio no momento em que bateu na cabeça, mas na verdade ele consumou o homicídio num segundo momento, quando jogou aquela pessoa dentro da água. E é o que nós chamamos então de aberratio causae. É a hipótese do chamado dolo geral, que ocorre quando o agente, imaginando ter consumado o crime, pratica nova conduta que venha a ser a causa efetiva da consumação do delito. Ok? Então eu agradeço a você aí mais uma vez, né, a atenção e a paciência em me aguentar e espero que nos encontremos daqui a pouquinho para continuar a falar sobre teoria do crime, tá bom? Um grande abraço, até mais.